É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao PMDcast, episódio número 12. Hoje a gente está recebendo aqui o grande Pedro Goiten, que é aluno do PMD, guitarrista, agora estrategista digital, gestor de tráfego e está tendo resultados excelentes aí nos projetos dele digitais. E ele vai contar um pouco para a gente aí dos últimos resultados. É isso aí, Pedro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafa. Boa noite aí a todos. Boa noite, Vlad. E é um prazer estar aqui. Vamos bater esse papo que vai ser bem massa. Legal, Pedro. E, como sempre, Vlad Rocha aí também, para a gente bater aquele papo e trazer muitas informações bacanas. É isso aí, pessoal. Então, eu sou o Vlad Rocha. Estou aqui para mais um PMDcast. Tão bacana aí. Vamos entender um pouquinho mais do trabalho do Pedro, conhecer um pouco mais do que ele está fazendo por aí no mundo digital. Valeu! Bom, Pedro, então, cara, vamos começar primeiro entendendo o seguinte. Eu sei que, obviamente, você é guitarrista, tal, você trabalha com música, mas eu não conheço muito da sua história como músico. Me conta um pouco, assim, quando que você começou, tal, no sentido, não precisa contar exatamente toda a história, mas só para entender um pouco do seu background como músico e o seu trabalho como professor antes de entrar no marketing digital. Então, sou guitarrista e violonista, né? Eu comecei tocando no interior, em bandas de baile, bandas de groove, banda de rock, várias coisas assim. Depois mudei, tinha uma escola de música na minha cidade, em Rio Claro. Eu era sócio de uma escola de música em Rio Claro e em determinado momento não deu mais certo por lá e eu já queria vir para São Paulo para conhecer um outro ambiente musical, ter outras vivências, né? Eu já estava entrando no meio da música instrumental e sentia que lá no interior, naquele momento, não estava rolando muita coisa para mim. Acabei vindo para São Paulo e imediatamente, no meu primeiro mês em São Paulo, eu consegui trabalho em várias escolas de música. Consegui trabalho assim, em umas 3 escolas, né, imediatamente. E isso acabou até facilitando a minha mudança em definitivo para São Paulo depois de um tempo, porque eu tinha muitos alunos particulares na minha cidade, ficava uma parte da semana lá, uma parte da semana aqui. E aqui comecei a desenvolver um trabalho de música instrumental e também como sideman de alguns trabalhos, tá? E sempre dando muita aula, né? Então, eu dou aula já tranquilamente há mais de 15 anos, aula de guitarra e violão popular. Tem um trabalho autoral também de música instrumental, que a gente já fez turnê na América Latina, tocamos em festivais, festivais nacionais também, lançamos disco e, enfim, estamos aí com esse trabalho de bom lá cá. A sua pegada é música brasileira, jazz, ou já teve algum trabalho com rock, assim, que eu não saiba? Eu já tive trabalho, já toquei um pouco de rock, assim, mas eu tô longe de ser o guitarrista de heavy metal, por exemplo, né? Não domino essa linguagem, assim. O que eu já toquei bastante foi em trabalho de música infantil, tanto em grupos para crianças que tocam em Sesc, esse tipo de coisa, como acompanhando uma artista infantil. Eu acompanho uma cantora que foi do The Voice Kids, lá e tal, que ela tem 12 anos e tal. É um trabalho bem legal, bem roqueiro. Esse é bem rock and roll até, assim, né? E eu também já toquei bastante em peças não exatamente em peças de teatro, mas em grupos que vieram dessa linguagem teatral, como, por exemplo, em 2019, com o grupo Dizzy Croquettes, que foi um grupo importante, né? Eles fizeram um trabalho de homenagem à própria carreira deles, né? E toco muito também, eu toquei muito com um cantor que faz show cover de Frank Sinatra, uma big band. Toquei em big band de frevo também. Mas rock, assim, por mais que tenha feito muito parte da minha formação, eu não tive mais muita oportunidade de tocar, né? O que eu toquei muito black music, funk, soul, esse tipo de coisa, eu toquei bastante. E esse tempo que você está em São Paulo, você está falando de quando, assim? Quando que você chegou em São Paulo? Cheguei em 2008. Ah, faz tempo, então. Já tem um bom tempo, né? Eu nem sou de tão longe de São Paulo, né? Sou de uma cidade a menos de 2 horas de distância, que é Rio Claro, mas a cena musical é bem diferente, né? Uhum. A sensação do dia a dia de trabalhar com música aqui é totalmente outra, né? E aqui, bom, você disse que já dá aula há mais ou menos uns 15 anos, você veio de Rio Claro para São Paulo, começou a dar aula aqui. E quando que foi o momento que você pensou assim, pô, eu preciso ir para o digital, ou esse negócio realmente pode fazer a diferença, é importante? Quando você acordou, né, para o marketing digital? Olha, eu já pensava nisso
por exemplo, quando o pessoal começou a usar Instagram, eu não sei exatamente quando foi o Instagram, se foi em 2016, 15, que o negócio começou a crescer muito, isso eu não sei dizer. Mas eu lembro de ter aquela ideia difusa, de falar assim, nossa, tem que entrar nisso aí, sabe? Essa ideia que não é concreta. Tem que entrar nesse negócio digital, tem que começar a postar algumas coisas aqui, mas muito sem saber onde estava pisando. Só que quando começou na verdade não foi na época da pandemia, foi um pouco antes da pandemia que eu me liguei que as pessoas distribuíam conteúdo no YouTube por meio de anúncios. E eu fiquei muito interessado nisso, porque eu me liguei que a forma de olhar para o marketing digital, que é interessante, é de enxergar ele como uma ferramenta. E a gente tende, no começo, às vezes, eu tendia a enxergar como se fosse uma coisa ruim, né? Você olha e fala, nossa, que negócio chato, fica chegando anúncio, de repente chega anúncio de um cara que eu acho que não toca legal, e o cara quer me vender um negócio, e eu falo, isso não é o jeito certo de olhar. O jeito certo de olhar é que, pela primeira vez, a gente tem uma ferramenta que a gente pode deixar de ser um observador das coisas e ter uma forma de se inserir no mercado, né? A gente não precisa mais ficar olhando, porque antes era muito caro você fazer um anúncio, né? Você tinha que ir até uma revista de guitarra, nem sei como é que funciona isso, não sei se você pagava para fazer, eu imagino que sim, pagava para fazer uma lição na revista, devia ter várias formas de fazer isso, né? Só que quando eu me liguei que por muito você está olhando dinheiro... Só, não vou perder a piada, você está olhando para 2 ex-escravos das revistas. Não, pagar para fazer lição não tinha, assim, pelo menos. Eu tô falando, tipo assim, pagar a propaganda com lição rolava pra caramba, né? Sim, imagino. Assim, lá na Modern Drummer a gente não fez isso, mas o pessoal pagava lá os classificados, punha lá o quadradinho, tinha uma época que tinha 5 folhas lá de quadradinho, as pessoas olhavam, deixa eu ver. Não, era super legal. Né? Eu achava super legal. Eu cresci, nossa, olhando essas revistas, falando, nossa, será que um dia eu vou colocar uma lição numa revista dessas e tal, mas não deu nem tempo, né? Não deu, era um negócio que para mim era muito distante lá no interior, eu nem imaginava como é que funcionava, né? E de repente eu lembro de pensar assim, falando, nossa, peraí, se antes eu tinha que gastar, sei lá, R$500 para fazer um anúncio que eu não sei quem vai ver, agora eu posso gastar, sei lá, R$10 por dia e fazer um anúncio e eu sei para quem eu quero entregar, né? Eu falei, é um negócio que, na verdade, é uma ferramenta que eu tenho que aprender a usar e não ficar fazendo, né, achando ruim, né? Não ficar fazendo cara feia para os anúncios. Tem que aprender a usar isso a meu favor, né? É simples, na verdade, assim. E aí, eu comecei a assistir algumas pessoas, né? Acompanhar algumas pessoas, principalmente no YouTube. Principalmente no YouTube. E é engraçado, eu conheci o Rafael... A primeira vez foi através da minha esposa, né, te conhecer. Curioso. Porque ela falou assim, você conhece esse Rafael aqui? Eu acho que ele é aluno do Neto. Sim, é verdade, você falou essa história. Eu acho que ele é aluno do Alírio Neto, né? E ela trabalhava junto com ele, na mesma escola de canto, né? E ela falou, esse cara é guitarrista e tal, tem bastante coisa, dá uma olhada nele. E aí que eu te conheci. Foi uma indicação, né, na real, ou seja, o marketing digital nesse caso aí não funcionou, né, porque o Alírio acabou ajudando, né, nesse caso. Mas eu acho que na época você estava se colocando mais o seu produto de guitarra. Não sei se já tinha o PMD. Foi antes. E aí sim, o marketing digital funcionou para eu conhecer o PMD, né? Para eu conhecer o PMD, foi através de conteúdo porque eu já tinha olhado o seu conteúdo no YouTube e acho que apareceu para mim como sugestão, começou a aparecer e tal, e aí começa aquele processo de conscientização, né, de entender o que você está do que você está falando e tal, e eu assisti algumas lives. Quanto tempo demorou da jornada aí para você sair do zero até se tornar aluno? Essa é uma pergunta interessante para a galera que está do outro lado entender, né, o processo mais ou menos.
Eu entrei no PMD em janeiro de 2021, né? Eu acredito que eu devo ter visto os anúncios já um ano antes, mais ou menos, por volta disso. Vi, mas assim, pensei, um dia eu vou ver com calma isso aí. E aí eu acredito que para entrar no PMD em janeiro, eu comecei a acompanhar o material por volta de outubro, assim, de uma forma dispersa, assim, e aí em dezembro eu realmente comecei a assistir as lives, porque aí você criou, aí era o lançamento mesmo, né? Aí era o lançamento, aí eu comecei a acompanhar todas as lives, né? Eu achei interessante uma coisa muito no seu conteúdo na época, Rafael, que parecia uma coisa muito mão na massa. Parecia uma coisa muito assim, ó, gente, ó, eu vou abrir para vocês verem como é que eu faço, como é que... eu achei super interessante isso. Por quê? Faltou dizer uma coisa. Mais ou menos um ano antes disso, eu fiz um pedaço, algumas aulas de um outro curso de marketing digital que não era de música, tá? Uhum. E esse curso ele me irritou muito, porque todas as aulas pareciam uma longuíssima lição de moral que não chegava a lugar nenhum. Era como eu sentia que eu estava numa pirâmide, né? Que era assim, o cara ele ficava falando um monte de coisa que não tinha nada a ver, ver como ele era bonzão, e no fim ele fala assim, você não tem resultado porque você é vagabundo, né? Uhum. E isso me irritava muito. Eu sentia que nunca chegava em lugar nenhum. Eu parei de fazer aquilo lá e eu falei, tá, inicialmente eu queria fazer um curso de tráfego. Uhum. Mas aí eu falei, não, peraí, eu preciso de alguém que traduza essa linguagem para mim, que sou músico. Né? Eu preciso de alguém que realmente consiga entender que não adianta você falar para mim em linguagem 100% de marketing digital, porque eu tenho já uma certa resistência a essa linguagem. Já. Eu preciso de alguém que fale numa língua que seja concreta para mim. Né? E isso eu senti nos seus conteúdos e por isso eu escolhi entrar no PMD. Esse tipo de conteúdo, né, que a pessoa vai lá e porque você é um merda, porque você tipo aquela história, né? O cara vai meio que tipo assim, tipo um julgamento, né? Tipo meio tem gente que gosta de até ouvir esse tipo de coisa, mas não é construtivo, né? Porque um dos valores que eu acabei desenvolvendo, principalmente nos últimos anos, de forma muito forte, é entender que nós temos que ter empatia com as pessoas. Eu achei muito legal até o Gary Vee recentemente falando isso, reforçando isso, que é uma das coisas que ele mais valoriza também. Porque, basicamente, tem um ser humano do outro lado. Então aqui eu estou fazendo uma lição de moral ao contrário, né, do que a que você estava ouvindo no curso, né? Porque todo mundo pode passar por uma situação difícil na vida, todo mundo pode passar por uma situação em que seja adversa, todo mundo tem o direito de errar, todo mundo é sujeito a falhas, entendeu? E não é porque o cara está numa posição hoje de privilégio que ele vai estar lá sempre. E não é porque ele sabe tal coisa que ele sabe tudo, né? E muita gente no marketing digital se comporta assim. E é isso que às vezes me irrita também, porque na sua vida você vai ganhar, você vai perder. Você não é um Deus supremo que é invencível, né? Mas o ego, às vezes, a vaidade, né, faz a pessoa se perder nisso. Esse tipo de comportamento pode gerar tipo um ruído assim na cabeça da pessoa que tá vendo, falar, tá vendo, esses caras de marketing digital são os caras tudo se acham, trata mal os outros, não é bem assim, né? Muita gente tem essa percepção, né? Muita gente tem essa percepção de linguagem de pirâmide mesmo, né? Que é aquele negócio, se você não consegue dizer objetivamente o que a pessoa está fazendo de errado, e você vai colocar a culpa do fracasso em uma coisa meio intangível, né? Do tipo, você não se esforça. Isso existe, mas você não se esforça em quê? Você não está se esforçando, você está errando aonde na sua cadeia de pensamento, né? Se você simplesmente coloca que é uma falta de esforço, vira uma questão mais de fé do que de objetividade, né? E aí, para mim não funciona. Para mim não funciona. Tem gente que gosta, né? Você
como guitarrista tinha essa resistência, né, ao marketing digital de certa forma. Eu até lembro do começo, né, que às vezes você ia lá, pô, não tô conseguindo achar minha Disney, não tô conseguindo achar uma oferta bacana, e a gente conversava lá nas mentorias, e eu sentia em você assim, você tipo, putz, é isso mesmo, você tinha ela, né, internamente eu via que você estava disposto a aprender, mas tinha aquela resistência, né, mas hoje eu já vejo o outro Pedro, né, um cara entendeu o mercado, que está de fato aí se atualizando, e hoje você, por exemplo, é estrategista e faz os bastidores do curso da sua esposa, que é cantora, né? Como você já contou aí. E tem o seu curso de guitarra também, a gente vai falar. Você se imaginaria fazendo isso há 2 anos atrás? 2, 3 anos atrás? Não, de jeito nenhum. Em primeiro lugar, é que pensar nisso era muito abstrato, né? Como funciona isso? A gente... isso até é uma coisa muito legal do PMD, é que realmente dá para entender toda a cadeia do negócio, desde da concepção do marketing até a hora que você coloca o curso online, né? Porque cada uma dessas coisas é uma coisa que você tem que aprender a fazer, né? Então eu não conseguia pensar em o que significava tudo isso, né? E essa resistência, ela é muito ao marketing, ela era muito grande em mim, porque eu até fui criado, assim, meus pais são pessoas que, tipo, a hora que passa uma propaganda na TV, eles mudam de canal, assim, sabe? detesto, eu fui criado muito nesse ambiente. Só que quando eu comecei a acompanhar o curso, eu fui entendendo, além do racional, fui entendendo essa parte emocional de que eu não estou fazendo uma coisa errada quando eu faço uma propaganda. É simplesmente comunicação. Eu só se as pessoas não sabem o que eu faço, eu não vou conseguir me manter fazendo isso, né? Eu preciso comunicar isso às pessoas, é só isso, né? Só que, às vezes, a gente, como músico, a gente se isola nessa forma de falar com as pessoas, a gente perde esse trato com a pessoa e age como se ela tivesse obrigação de entender o que eu estou falando, né? E isso não me leva a lugar nenhum. Né? E obrigação de te conhecer, às vezes, né? Tipo... Exato. Eu tô aí me esforçando, o cara não me conhece ainda. Não, e isso faz muito mal para a gente pensar assim, sabe? Isso porque a gente não vai ter resultado, né? E não vai identificar o que está acontecendo de errado. E é engraçado que eu até tive alguns ganhos com essa visão que foram ainda mais inesperados para mim. Por exemplo, quando se trata de escrever projetos como um projeto de marketing para um projeto musical ou para um edital, é muito mais fácil para mim agora, porque eu consigo pensar que a pessoa que vai ler esse projeto precisa me entender, né? Ela precisa entender minha proposta e eu preciso mostrar para ela que eu consigo pegar uma ferramenta e colocar o dinheiro para distribuir esse conteúdo para as pessoas, sabe? Isso ajuda muito a direcionar as ideias para fazer um projeto, né? Antes era um negócio assim muito abstrato. Então, na verdade, você acabou até, de certa maneira não, né? Pelo que a gente está conversando aqui, você achou até um outro caminho profissional, né? Na verdade. Sim, porque essa resistência ao marketing, ela é bastante bem generalizada no nosso meio, né? É muito comum que os músicos, não necessariamente eles não gostem de marketing, mas eles simplesmente não façam a menor ideia de como isso funciona, né? Só que todo mundo precisa fazer alguma coisa de marketing, seja uma distribuição de conteúdo, seja um anúncio de aula, seja um projeto de marketing que você vai mostrar para uma empresa sobre o seu trabalho. Todo mundo acaba precisando fazer isso, né? E, assim, muitas pessoas vêm me perguntar isso agora, né? E até me contrataram para fazer alguns trabalhos especificamente de tráfego, né? De distribuição de conteúdo. Por quê? Porque eles simplesmente confiam mais em alguém que é músico também para fazer isso. Muitas vezes eu acredito, porque consigo entender qual é o problema deles, né? Consigo dialogar com eles de uma forma mais simples, né?
eu acho que é um espaço interessante. E é uma coisa que você está curtindo fazer, né? Sim. Eu tenho um gosto maior de mexer com tráfego, né? Porque eu acho interessante, eu gosto de ver os números, gosto de ver o que deu resultado, o que não deu, gosto de apertar os botões lá, né? Marketing dói um pouquinho mais, porque tem que pensar em coisas que às vezes são desconfortáveis. Mas é muito mais fácil pensar isso para outras pessoas do que para mim mesmo, né? Quando alguém fala comigo assim, eu quero fazer um produto assim, eu já coloco mil questões que eu teria mais dificuldade de colocar para mim mesmo. Né? Porque olhar para, entre aspas, para a própria sombra vai ser muito mais difícil, né? Sim. Tem que tirar um pouco esse ego, né, de artista que não é o momento dele ali, né? O ego do artista, ele tem outro momento para aparecer, não quando você está pensando numa estratégia, né? Eu achei bem legal o negócio que você fez com a sua esposa, você vai comentar, né? Mas é um modelo que, inclusive, a gente está incentivando muito, que é a proposta do curso ao vivo, né? Ou seja, do curso entregue de forma ao vivo, o que facilita, eu entendi que você fez, porque é uma coisa que ela acredita como melhor, né, do ponto de vista didático, mas facilita muito do ponto de vista de a não necessidade de se gravar o curso, que é uma coisa que o pessoal roda uma lâmpada também, né? Então, me conta um pouco sobre isso. A minha esposa é professora de canto e ela acredita que, no caso dela, especificamente, é muito importante ela poder ouvir os alunos. Então, ela quis ter esse curso baseado em encontros semanais online. É um curso de duração de 4 meses que ela criou e com um valor que é talvez um ticket alto, né, de R$ 1.400 para esse curso de 4 meses, né? E a minha esposa, ela é uma pessoa que tem uma certa resistência a fazer distribuição de conteúdo, tá? Ela é o famoso expert que não quer colaborar, tá? Então, qual que é o lance, assim, tipo, ela não quer postar a mesma coisa que ela vê repetido 1000 vezes, né? Porque, né, claro, nesse período de pandemia, muita gente migrou para o digital e todo mundo começou a postar muito conteúdo, e ela não gosta muito de fazer isso, tá? Agora, eu acho que ela, depois de passar por esse processo de fazer um pequeno lançamento uma vez, ela entendeu a importância de fazer isso, né? E como vai ser melhor quando a gente for fazer isso na próxima vez, fazendo uma estratégia de distribuição de conteúdo antes, tá? Até a estratégia que a gente usou foi meio desorganizada, na minha opinião, né? Que a gente fez o seguinte: a gente fez alguns anúncios chamando para um grupo de Telegram, anúncios de tráfego, né, no Facebook só, sem Google. E começamos e isso foi, assim, menos de um mês antes do lançamento, de abrir o curso. E aí nós conseguimos, por um preço bem baixo, atrair as pessoas para o grupo de Telegram. E o grupo, a gente já deixou claro para que era. A gente já deixou claro que era um grupo para explicar sobre o curso. E, assim, dentro do grupo, ela entregou algum conteúdo, fez live com o pessoal e foi explicando como ia ser o curso, como ia ser o funcionamento. Nesse meio tempo, eu fiz uma landing page e fiz uma campanha de anúncios, mandando as pessoas para a landing page, e acabou trazendo algumas pessoas novas também para conversar com a gente, né? Devido ao valor desse curso, a gente não teve muitas compras diretas, né? Que a pessoa simplesmente clicou e comprou, né? Teve, mas o fator mais importante para a gente conseguir formar a turma foi conversar no 1 a 1 com as pessoas que estavam entrando em contato com as dúvidas, né? Para entender melhor como é que é esse curso, para entender as formas de pagamento, né? Tudo isso, assim. Acho que talvez por causa do valor ser um pouquinho mais alto, as pessoas sentem uma necessidade de conversar um pouco antes de se comprometer. E aí você usou, basicamente, então, o grupo para fazer essa venda e um comercial forte, né? Essa estratégia de comercial a gente debate bastante lá no Ômega, e você fez os dois processos, você fez o PMD comum e o Ômega.
Eu queria que você comentasse um pouco da diferença das duas experiências. O PMD, primeiro, comum, foi muito importante para entender as ferramentas, entender os conceitos gerais, os conceitos básicos importantes de Disney, oferta, toda essa base que já era o suficiente para começar e vender cursos e fazer a máquina funcionar. Mas no Ômega deu para a gente discutir com maior profundidade e detalhes alguns assuntos de como se organizar, como falar com as pessoas, né, como usar, por exemplo, técnicas de spin selling, técnicas de venda, para ter uma experiência mais positiva, né, e não perder leads, não perder tantos leads, né, esse tipo de coisa. No Ômega, acho que deu para aprofundar bastante essa experiência, né? Está dando, na verdade, né? Se você não tivesse entrado no Ômega, você acha que esse lançamento teria sido a mesma coisa? Não, acho que teria tido uma taxa de conversão menor. Eu teria perdido mais clientes, eu acredito. Né? Por que você acha isso? Eu acho que quando você pensa... por exemplo, quando eu fiz o PMD, eu não pensava na importância tanto do 1 a 1. Né? Isso não passava tanto pela minha cabeça, assim. Eu pensava assim, vou fazer o funil lá e depois que o funil está pronto, eu sento e observo, só fico renovando meus anúncios. Né? Mas depois que eu entendi que a empresa tem que ser organizada, estruturada de uma forma um pouco mais profissional, né? Que tem outras funções que precisam acontecer, além de simplesmente montar o funil ou fazer um lançamento, com o Ômega ficou mais claro cada etapa do processo e cada função que a gente tem que fazer dentro de um negócio. Que é isso, né? Eu já era uma empresa antes, né? Mas eu era uma empresa sem nenhuma estratégia de organização. E depois de conversar e passar por alguns processos e ter essas aulas, eu consigo hoje em dia enxergar com muito mais clareza cada etapa, cada função que tem que ser desempenhada dentro desta empresa aqui, né? Que não é um negócio que eu posso fazer mais ou menos, né? Que cada uma dessas funções exige um tempo, exige uma preparação. Eu não posso simplesmente sair falando qualquer coisa com as pessoas que entram em contato. Eu preciso ter uma estrutura, né? Para falar com... Porque tem gente que já é vendedor, né? O cara já cresceu nesse meio, já sabe como falar com as pessoas. Eu não. Poder de persuasão, né? Já tem... eu sou aquele cara que odeia marketing, né? Eu sou aquele cara que nunca pensou em vender nada. Só que, no fundo, músico é empresa, não tem jeito, né? E a gente precisa aprender isso. E no Ômega eu acho que eu consegui trabalhar um pouco esse lado, né? Tô conseguindo melhorar nisso, conseguindo... Por quê? Porque eu consigo encarar com objetividade, eu aprendi a também separar, tirar essa emoção do, não gosto, não quero falar isso, e agora eu tenho um roteirinho, não gosto de fazer isso, mas eu tenho um roteirinho que eu vou seguir, pronto. Né? Acho que isso ajuda, né? E a gente acabou falando e não mencionou, né? Quanto que você investiu nesse lançamento? Olha, é tão pouco que parece mentira, né? Mas, assim, os anúncios para a landing page foi por volta de uns R$250 e mais uns R$200, uns 220 para o grupo de Telegram. E no final das contas, fechou com quantos alunos? Eu lembro até que você atualizou o número que você me mandou. Foram 14. 14 alunos de 1.400. Né? Isso, na conta, acho que dá 19 mil, um negócio assim, né? O ROI... 19.600. Então dá um ROI de quanto que foi o investimento? 460, é isso? Dá um ROI, uma conta de padaria de 42. Caramba, 42 de ROI. E a gente não ficou satisfeito, tá? Porque o lançamento era 15. 42 de ROI, incrível. E com certeza, sem comercial, sem nada, isso não aconteceria, né? Eu acho que é muito importante o que você falou, cara, porque tem muita gente no meio digital
eu acho que isso é muito sério para o momento que a gente está vivendo de dificuldade de iOS 14, agora, na verdade, iOS 15 já, de Covid Lap, né? Depois do bombar do Covid ali, que as vendas bombaram ali no começo, agora o negócio está mais difícil e tal. Tem muita gente iludido no digital, tem muita gente sonhadora, tem muita gente que está deslumbrada. Tem muita gente que eu conheço assim. E que essas pessoas, elas não entendem que isso é um negócio, que é sério, que tem que ter meta, que tem que ter função, sabe, você tem que saber como gerir o negócio. É um negócio como qualquer outro. E esse lance de eu sento no sofá e o dinheiro vai caindo automaticamente, cara, isso daí foi muito vendido, foi muito divulgado por muita gente. Só que isso não existe. Né? Isso, assim, existe talvez por um curto espaço de tempo na vida da pessoa. Mas se você quer fazer a sua empresa chegar no próximo nível, você não pode cair nesse conto de fadas, entendeu? Essa que é a grande questão, né? Não, ainda vejo diariamente anúncios prometendo exatamente isso, né? Que vou te passar uma fórmula de 4 passos e você vai vender sentado no sofá, né? Né? Como vocês disseram uma vez, eu estou pixelado pelo marketing digital já, então eu vou receber esses anúncios aí direto, né? Mas, assim, a verdade é que é simples, né? Às vezes algum amigo meu me pergunta, como é que eu faço para começar a vender um curso online? Eu falo, mas não é uma conversa de 1h30 que eu vou conseguir te explicar, cara, porque são tantas minúcias, né? São tantas coisas que a gente precisa pensar, né? Que tem que pensar em muita coisa, né? Hoje em dia já, por exemplo, mesmo o meu negócio sendo pequeno, eu já vejo quanto é difícil fazer tudo sozinho. Uhum. Quanto já estou no limite do que é possível. Só de editar vídeos já fica, e produzir os conteúdos, você já está um tempo, né? Esse projeto da sua esposa, vamos botar arredondar para cima, ele fez 20K. Ela demora quanto tempo para entregar? Essa 4 turma? meses. 4 meses. Tá, mas são encontros quinzenais, é isso? Toda semana, 2 horas por semana. Tá, mas então ela pode ter mais do que uma turma, né? Por semana, Pode. né? O objetivo nosso é no próximo lançamento ter pelo menos 2. Mas vamos supor então que ela tenha umas 5, 6 turmas, né? Por ano, assim, pelo menos, né? Dá para fazer, se bobear uma grana, não sei exatamente como sua esposa trabalha, mas se bobear, eu acredito que talvez superior a aulas particulares, entendeu? Sim. Desculpa. Não, é porque, obviamente, a aula de canto tem um ticket mais alto, né? Assim, geralmente, né? Os professores cobram um pouco mais, não sei, né? Sim. Mas de guitarra, eu tenho quase certeza que daria um ticket mais alto. Sim, com certeza. E na verdade, assim, em primeiro lugar, é o jeito que ela mais gosta de trabalhar. Ela adora esses cursos em grupo. Ela acha que a turma aprende um por ouvir o outro, né? Mas, assim, com certeza, em termos de hora-aula, o valor dessa hora-aula é muito mais alto do que qualquer hora-aula possível de uma aula individual, né? Não tem nem como comparar, né? Se você for calcular, a turma eu acho que poderia até ter mais gente, mais do que 14. Acho que daria para chegar em uns 20 e poucos, né? Então, imagine se você tem umas 5, 6 turmas no ano, dá para levantar um bom valor mesmo, né? E agora também deu certo, ela sendo a expert, ela vai se motivar mais, né? Isso ajuda também, né? Sim. Mas aí a gente passa por aquele desafio de quem faz a estratégia, né? Que é você tem que explicar um pouco como funcionam algumas coisas, né? E principalmente o tráfego, né? Você tem que explicar um pouquinho por que você precisa entregar conteúdo, né? E o tráfego, às vezes, a pessoa pensa que, assim, você que está comandando os botões aí, você vai saber o que fazer, pilota o avião aí, e assim, não é só apertar botão, depende da pessoa também, né? Se você não tiver o que mostrar, não... Mas se você não tiver uma ideia geral, né, alinhada, você vai jogar dinheiro fora, com certeza, né? Você pode colocar o dinheiro que for, ainda mais agora, com todas essas mudanças que estão acontecendo, mas se você não tiver esse alinhamento quase perfeito, né, da ideia que você quer vender, com os conteúdos que você produz, né, você vai... Não tem tráfego que faça mágica, eu acho, né? Olha que curioso, né? A gente está gravando essa entrevista no dia 28 de setembro, tá? Não sei quando que ela vai ao ar. Mas você entrou no PMD em janeiro de 2021, por mais que você me conhecesse
há mais tempo. Então, e você estava acompanhando para valer mesmo outubro do ano passado, você falou, né? E aí você fechou mesmo em janeiro. E então, vamos dizer assim, que tem 1 ano de diferença de quando você começou a acompanhar para valer para agora, né? A gente está entrando em outubro de novo. Cara, você conseguiria imaginar essa mudança assim de pensamento em 1 ano? É pouco tempo, se for analisar, né? Para mudança tão brusca. Não conseguia, não. Eu não imaginei que eu fosse achar legal, que eu fosse gostar, né, dessa parte, assim, dos bastidores, né, de apertar os botões. Eu não imaginava isso, né. Eu imagino que se eu não gostasse, tivesse detestado mexer com isso, talvez não tivesse tido esses resultados, né. Talvez não tivesse, quando eu conseguisse conversar desse jeito, talvez, né. Queria emendar também o assunto. Você falou dessa mudança de comportamento e tal. Você disse que já dá aula há vários anos, né? E você comentou até um pouco antes da gente gravar que você estava usando a internet para ganhar novos alunos, né? Presenciais ou online, isso aqui. Presencial, mas online. 1 a 1, né? E assim, você imaginaria que isso seria possível um tempo atrás? E como é que está esse trabalho agora também? Contar um pouco do resultado que você está fazendo. Quando eu estava dando aula nas escolas até 2019, eu tinha essa vontade de ter alunos particulares, por motivos óbvios de ganhar mais, né? Simples motivo de ganhar mais. Só que eu não imaginava como, né? Eu ficava pensando, nossa, será que eu vou panfletar o bairro? Será que eu vou colocar uma placa na frente da minha casa? Era um negócio, eu pensava assim, né? E, assim, quando aparecia um anúncio de aula, assim, eu olhava meio torto. Mas, assim, quando eu aprendi a usar, estou aprendendo, né, a usar essas ferramentas, hoje em dia eu vejo como é absurdamente mais fácil usar essas ferramentas do que panfletar o bairro e esperar que aconteça alguma coisa, né? Então, semana passada, eu falei, tá, eu vou começar uma estratégia de lotar minha agenda, né? E até eu estou usando a estratégia que eu aprendi no PMD. Estou usando um anúncio de mensagens, coloquei R$10 por dia, só que, claro, eu já tenho alguns públicos que eu acho que não são tão ruins, assim, que eu criei no Facebook, né? Eu não estou mandando para qualquer pessoa, né? Esses anúncios, mas comecei a fazer o anúncio de mensagem, estou colocando R$10 por dia e estou marcando 2 aulas teste por dia. Comecei no sábado, eu já marquei 6. E alguém já fechou? Já fechou, mas aí veio curioso, fechou, mas presencial. Ele quer, eu estou sentindo, nesse momento, muitas pessoas querendo, acho que por um cansaço da pandemia, voltar presencial, mas fechou. Uma pessoa fechou. Movimento contrário, né? Movimento tem assim, nossa, chega, né? de ficar em casa, agora eu quero sair, né? Respirar um pouco, ter contato humano. Não, quero fazer aula presencial mesmo, ver lá o dedo do professor na minha frente. E aí, quando você vai pensar, né, em conta, né? Você fala, nossa, mas você está gastando dinheiro para atrair aluno, né? Olha só, se eu comecei no sábado e hoje é terça, hoje vai dar R$40 de gasto. Eu já garanti um aluno. Então, o meu lucro é enorme. Se você for Qual a sua mensalidade? Eu estou cobrando 360. Fora que ele pode ficar vários anos com você, né? Um ROI imensurável. Exato. Essa conta que, para quem não conhece, é difícil de entender, né? Mas aí vamos lá. É não se ver como empresa. Porque qualquer empresário vai entender a relação de retorno versus investimento. Qualquer empresa, para crescer, precisa botar dinheiro na frente. O empresário que está esperando o cliente entrar na loja e comprar sem fazer nada, eu falo até, né, a gente comenta aqui que é o empresário vítima das circunstâncias, né, tipo, tá tudo ruim e não tem o que a gente possa fazer, ele é um empresário que está sendo amador, entendeu? Não tá sabendo, ele tem que ter os indicadores, controle de meta, cobrar os líderes dele, se ele tiver líder, né, enfim, ele tem que saber como agir ali, fazer a gestão certa. Então, claro, está falando de um professor ali que está fazendo o trabalho dele como autônomo, mas
Veja bem, se o cara bota R$40, volta 300, e o cara não consegue entender que isso é positivo, e ele não parar para pensar que se ele botar, de repente, 1.000, ele vai botar R$5.000 em alunos, eu não sei mais o que faz sentido, né? É matemática básica, né? Eu acho que rola aquele lance meio de impaciência, né? Eu sei porque aconteceu comigo, né? Então, você faz um anúncio desse, aí você espera 2 dias, não acontece nada, você acha, esse negócio aí não funciona. Estou gastando dinheiro à toa e tal. E você tem que aprender a controlar, falar, não, esse aqui não deu certo, você tem que ajustar. É uma questão de ajustes, né? Eu tenho que ir mudando, então eu vou mudar o anúncio, então eu vou mudar o que eu estou falando, vou fazer um anúncio de foto, vou fazer um anúncio de texto. Aí, uma hora o negócio começa, aí vem o aluno, ele não fecha, aí vem outro aluno, não fecha, peraí, então o erro está em outro lugar. Pode ser que eu não esteja sabendo conversar, não esteja dando uma boa aula, ou então eu estou traindo uma pessoa que, na verdade, não está afim. Né? Então, você vai tendo que analisar isso e não olhar com emoção, né? Você tem que falar, não, peraí, não adianta ficar nervoso, não adianta achar ruim, tenho que ser frio, tenho que pensar. É que aí existem duas coisas, né? Existe, primeiro, a autocrítica, né? E nem todo mundo está disposto à autocrítica. E existe também a cabeça do artista de querer que alguém invista nele, entendeu? Existe isso. Eu vou ser descoberto porque eu sou muito bom. Existe essa mentalidade muito enraizada. Eu sempre converso com um amigo meu batera que, como a gente é despreparado para a carreira de músico, né? Nessa parte comercial, essa parte de negócios, porque a gente, na verdade, parece que essa profissão ela acontece, né? Você meio que se prepara para uma parte dela e a outra você esquece, né? Você se prepara para tocar e esquece do resto. E aí a gente fica meio vagando, esperando acontecer alguma coisa. Aquela velha história, meu telefone vai tocando, meu telefone não está tocando e tal. Assim, é uma forma de fazer as coisas, né? Só que eu acho que a gente pegou um momento de transição que não, essa forma de fazer as coisas não está mais rolando tanto, assim, né? Ou talvez nunca tenha rolado, seja uma ilusão desde o começo, né? E agora a gente usa a ferramenta que a gente tem, né? Tem músicos que só existem na internet agora. E aí existem 2 caminhos. Ou a pessoa entende isso e vê os pontos positivos e usa os pontos positivos, ou a pessoa critica e julga, né? Porque é muito mais fácil você criticar aquilo que você não entende. É muito mais fácil do que você procurar entender e compreender o que está acontecendo e tal, né? Se adaptar é difícil, em qualquer situação, na verdade, não só nisso. Se adaptar ao novo é difícil para muitas pessoas, né? Eu acho até que eu entendo que esse primeiro impacto, e eu acho que assim, isso vai ser maior se você for fazer um curso de marketing que não tem a ver com música. Esse impacto que você recebe dessa linguagem, esse jeito de ver as coisas, ele é muito grande. Tá? E é isso, se não vem de um músico, não vem de alguém que é do seu meio, ele é muito maior. Tá? Ele é difícil de absorver mesmo, porque você vai se questionar, você fala, nossa, será que será que estou fazendo uma coisa que agride quem eu sou como artista, né? Estou fazendo uma coisa que é errada, né? É errado. Mas, assim, não se trata disso, né? É uma ferramenta que você pode usar. Assim, eu lembro quando eu fui fazer o PMD, eu pensei assim, se eu não curtir nada do marketing, pelo menos eu vou conseguir distribuir meu conteúdo no YouTube. Tem uma banda, eu quero distribuir meu conteúdo, eu aprendo a mexer na ferramenta. Pelo menos isso, entendeu? Eu duvido que tenha um artista que não queira fazer isso. Eu duvido. Sim, você. Então, isso, é como você vai encarar, né? Mas meu primeiro contato com o marketing digital foi horroroso, né? Foi esse curso que eu fiz aí, que eu falei para vocês, e, eu odiava aquilo lá. Mas não era um curso para músico, né? Fora outros problemas. Então, eu realmente recomendo, assim, se você tem uma resistência,
vai conversar com um músico que faça isso, né? Não vai numa agência de cara, assim, né? Porque o músico vai estar mais preparado para te ouvir e entender exatamente como as coisas funcionam nesse nicho, né? É muito específico, na verdade, né? É difícil de vender um produto de música, né? Não é tão fácil, né? Sim, com certeza. Tem várias nuances que o pessoal não entende, questão do ticket, modelo de negócio, a própria forma de... Qualquer curso que você quer fazer. Essa daí é batalha perdida já, né? Você deve já desistir, né, de falar. Sabe uma outra coisa que é interessante que rola? No meu meio, assim, no meio que eu faço parte de música mais instrumental, de jazz, tal, esse tipo de coisa, é muito comum a gente olhar para o que acontece lá fora, mais do que o que acontece aqui dentro. O modelo de venda de cursos que acontece no exterior. E lá é diferente. É recorrência, né? Muito recorrência, né? Muito recorrência, muito curso pequeno, assim, você compra um livro que vem com... package, né? Um package que é $25, o outro é $30, o outro é $15. A gente está muito habituado a ver esse tipo de coisa e imaginar que é isso que você tem que fazer. Né? Tem alguns lances que você compra só a masterclass do cara. Eu tenho uns... Desculpa. Muita coisa com assinatura, só que ticket mais baixo, né? Eu lembro que tem um site que é muito bom, que você pode alugar uma aula, você não precisa nem comprar. Caramba. Se você aluga, você tem acesso a uma semana só. Se você comprar, você tem acesso sempre. Assim, mas é um outro esquema, né? O que já é muito diferente do Brasil, porque no Brasil, quando a gente tira o acesso vitalício dos cursos, eu falo isso com conhecimento de causa aqui, com um monte de projeto que a gente tirou, né? O acesso vitalício, é um parto para você tirar. Porque o cara quer comprar o curso, ele quer esquecer o curso, né? O Vlad sabe a dor de cabeça que dá no comercial, né? Mas é vitalício? Não, acessa por X tempo. Mas então então eu não estou comprando o curso, eu estou alugando. Então imagina, se eu vou no carro, na concessionária, eu compro o carro e fico com ele, não precisa devolver. Rola isso. A concessionária não vai fazer manutenção toda hora. Esse curso é assim, porque tem atualização, o professor está lá, não sei o quê. Tem que ir quebrando a objeção, mas mesmo assim, quando é vitalício, é mais fácil, né? A galera esquece, né, que é muito barato, na verdade, né? Os produtos digitais. É que surgiu muito curso, assim, oferecendo vitalício, o pessoal acha que virou padrão, né? Tudo. Porque, na verdade, o cara compra e esquece, né? Mas isso daí, eu acho que é assunto para outro episódio com calma. Do porquê, assim, qual que é o índice de pessoas que fazem de verdade. Enfim, é um assunto longo, assim, extenso, eu acho. Acho que... aí tem a outra parte que é o pós-venda, né? A gente está discutindo o antes, né? Que é como vender, como conseguir fazer estratégias e tal, né? Mas, cara, Pedro, você está de parabéns. Eu tenho certeza, e muitos músicos podem assistir isso daqui e falar para você o seguinte: olha lá, o cara foi lá, aprendeu marketing, olha o que o cara está falando, o cara se vendeu, o cara, né? Já deve ter rolado algum comentário assim, se não na sua cara, por trás, entendeu? E assim, eu não ligaria para esse comentário, só estou te falando. Mas o que eu vejo com a cabeça mais aberta é: você foi lá, falou, deixa eu dar uma chance. Essa é a palavra, deixa eu dar uma chance. E no final das contas, você não tirou sua essência, você continua sendo professor de música, de guitarra, aprendeu uma nova habilidade, porque as pessoas não precisam ter medo de se desenvolver, de aprender coisas novas. E você aprendeu a parte da estratégia, gestão de tráfego, e agora você está sendo, vamos dizer assim, tendo um preparo muito à frente dos seus colegas de profissão. Isso te coloca em destaque. Isso te abre possibilidades para ter um futuro melhor. Então, vamos dizer assim, o desconforto momentâneo que você teve, teoricamente, te garante um futuro mais confortável do que aqueles que não quiseram passar por isso, né? Então, você está de parabéns mesmo, assim, né? Obrigado. Desculpa, te interrompi, Vlad. Não, imagina, é só completar, é até engraçado, né? Parece que as pessoas não têm vergonha nenhuma de fazer um flyer feio com uma foto assim, todo fazendo pose, escrito aulas de não sei o que, tal, e pôr na padaria, mas tem vergonha de fazer um anúncio. Você não quer? O que você acha de estudar guitarra aqui e tal?
né? Tem vergonha de fazer isso e não tem vergonha de pôr um flyer feio pra chuchu na padaria que tá o bairro inteiro rindo da cara dele. Eu acho que isso tudo vem daquelas pessoas que fazem, às vezes, ofertas meio inescrupulosas, né? Às vezes, sempre tem alguém que faz uma oferta meio absurda e que vira uma coisa que, entre os músicos, a galera não aceita. Com certeza. Só que tem uma generalização, né, também que não deveria ter, né? E a galera, é isso, né? Acaba descontando no resto o que vê nesses casos, né? Tipo, aprenda a improvisar em uma semana. Não é assim, mas acontece. Aí a gente pega um serial killer, aí a gente fala assim, nossa, o serial killer matou X pessoas, então vamos todo mundo parar de usar a faca, vamos todo mundo não cortar mais os alimentos, entendeu? Tipo assim, é a mesma generalização, né? Entendeu? Não, e se for pensar, não tem nada de diferente. É só o meio do que eu estou fazendo. Por exemplo, eu tive escola de música, eu fui só de escola de música. Você tem que fazer propaganda quando você tem escola de música, não tem? Uhum. Tem que fazer. Aí eu dei aula na escola de música, a escola continuava fazendo propaganda. Mas qual que é a diferença? A única diferença é que agora sou eu que faço para mim mesmo. O resto continua tudo igual, né? Cara, então assim, eu acho que de uma forma bem direta, assim, essa reinvenção, ela só vai te trazer benefícios, entendeu? E quem não compreender isso, na verdade, acaba tendo prejuízo. Então, mais uma vez, parabéns, assim, entendeu? Acho que é um processo meio doloroso, mas que vai te ajudar bastante, né? Deixa meu parabéns também. Obrigado, gente. Eu agradeço a vocês aí por todo o direcionamento, né, por todos os momentos que vocês me ajudaram demais, né, que eu sempre cheio de dúvidas, e eu agradeço muito porque esses resultados são resultado direto de tudo aquilo que eu aprendi no curso, na mentoria. Cara, e a gente fica muito feliz de ouvir isso, independente de venda de curso, de produto, de qualquer coisa, de mentoria, de ver realmente que a gente pôde transformar a sua vida, né? A gente, quando está do outro lado, ouvindo um conteúdo e vê alguém falando isso, acha que é balela, né? Conversa fiada, o cara é só ganhar dinheiro e tal. E, cara, você já mudou a vida de uma pessoa realmente? Sabe, assim, você transformar a vida de uma pessoa, tipo, você realmente fazer a diferença? Porque como a gente conversou, né? Tipo, agora você vai seguir um caminho completamente diferente. Se você não tivesse passado por isso, certo? Com certeza, com certeza. Estou envolvido em projetos que eu faço só o tráfego. É uma coisa nova e é gostoso de fazer. E não é só isso, porque você vai fazer o tráfego desses projetos. Quem comprar o curso da sua mulher são os alunos que estão chegando ali para aprender a cantar. Você vai impactar muito mais gente. Os seus alunos de guitarra e vão vir através disso, vão aprender um instrumento. Então tem toda uma cadeia aí que ganha com essa mudança. Que começou aqui com a gente, foi para você, vai para as outras pessoas, entendeu? E então é um impacto positivo, na verdade, que as pessoas às vezes não conseguem enxergar, né? A minha esposa disse um negócio para mim que é muito tranquilizador, eu achei. Ela falou: você já não fazia isso? Você não é músico, professor? Você não é um cara que acordou hoje e decidiu, falou assim, vou dar aula de guitarra na internet. Não. Você já tem uma trajetória fazendo isso, você já tem... você já toca música sua num festival internacional, entendeu? Já rolou. Então, peraí. Você não é um picareta. O fato de fazer uma propaganda e estar na internet você estar só entregando o seu trabalho, mas o seu trabalho você já fazia. É só uma ferramenta, né? Não tem por que ter preconceito com isso. É tipo a síndrome do impostor, quando na verdade ela não existe, né? Nesse caso, né? Assim, eu não preciso colocar em dúvida o que eu faço porque eu estou fazendo um anúncio. Isso não altera em nada o que eu já faço, né? Eu não acordei e falei, não, agora que tem internet eu posso vender curso de música. Não. Pô, já faço isso há muito tempo, né? Já é um negócio que é só uma outra forma de continuar. Às vezes a pessoa pensa, só porque, nem vocês falaram, né? Só porque eu tô na internet, agora eu sou picareta, né? Tem gente que faz essa conexão que, na verdade, não faz o menor sentido. Vamos dizer que, sei lá, quando a guitarra elétrica apareceu, muita gente também criticou, entendeu? Depois é normal, né? Dando um exemplo bem distante, né? De uma coisa, e
sempre uma novidade, ela acaba... É igual o simulador de amplificador, né? Você tem lá, hoje em dia eu gravo tudo em casa, eu uso lá o Bias Effects, que é um simulador de pedal e de amplificador. Tem gente que acha que isso é uma aberração, que você tem que usar amplificador valvulado e microfonar aí para o estúdio e gravar tudo que você vai fazer, mas uma ferramenta diferente, que tem um resultado diferente, bola para frente, né? Tá rolando. Nesse caso ainda tem a questão do tipo teste cego, que às vezes o cara não percebe, né? E assim, com o Bias Effects você paga, sei lá, uma licença de $100 por ano, isso não compra nem meio amplificador valvulado, e lá dentro você tem o som sons ilimitados. São coisas diferentes, né? Mas não é um problema. Aí é questão de gosto, né? Bom, acho que é isso aí, né? Então, não sei se o Vlad quer complementar mais alguma coisa. Acho que é isso aí, acho que tivemos um bom panorama geral aí da história do Pedro, um bom exemplo aí até para todos os músicos que estiverem assistindo aí, e que seja inspirador. Então é isso aí, do jazz ao marqueteiro digital em 12 meses, brincadeira. Brigadão, viu, Pedro, pela disponibilidade, com a sua história, compartilhar com a gente, servir de inspiração aí para os outros músicos que querem seguir o mesmo caminho. E tá aí um projeto que começou do zero, sem ninguém famoso necessariamente, né? Assim, alguém realmente com um público grande, alguém que foi lá do zero, aprendeu as estratégias e tá abrindo várias possibilidades que estão fugindo do jogo comum, porque fez um curso que é entregue ao vivo, está fazendo o curso dele de guitarra, enchendo a agenda, trabalhando um tráfego para projetos editais, né? Você falou. Então, assim, olha quantas possibilidades que às vezes eu mesmo nem tinha pensado nessa última, por exemplo. Então, parabéns mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do PMDcast. Valeu! Valeu, gente.